Boa noite, eu sou o Antônio Ferreira, sou psicólogo, membro do Instituto. Essa aqui é a minha palestra de estreia, que eu adiei por algum tempo e que, enfim, aqui estou, né? Eu me formei em psicologia em 2010 e venho trabalhando como psicoterapeuta desde então. Na verdade, até um pouco antes, quando eu comecei a fazer a atividade de estágio obrigatória, enfim, na faculdade, e eu ali, na ênfase que eu tinha que escolher, eu escolhi a ênfase clínica. Então, desde 2007, eu venho trabalhando com consultório, psicoterapia, atendendo as pessoas, e eu hoje, né, como um membro do Instituto e participante também do Núcleo de Psicologia, eu vou dar essa palestra aqui com o tema Os Danos Existenciais da Distração. Esse tema da distração ele vem sendo falado também, eu fiz algumas lives com o professor Sérgio e vou explicar como é que a escolha desse tema começou, né? Mas antes, eu acho que vale a pena falar o seguinte, o fenômeno da distração, se ele não é um fenômeno propriamente humano, ou seja, se os animais também se distraem, o preço que os animais pagam pela essa distração é a vida, né? Imagina uma zebra na savana distraída. Um leão vai vir e vai pegá-la. Imagina um mosquito próximo de uma aranha. Se ele está distraído, ele vai também virar alimento. Então, parece que se a distração, nesse sentido, ela não é um fenômeno puramente humano, os animais podem se distrair e com isso eles pagam o preço da distração com a sua vida, o ser humano, ao se distrair, ele paga um preço muito mais alto. E esse preço que o ser humano paga é um fenômeno especificamente humano, propriamente humano. Então, isso será, né, explicado ao decorrer aí dessa apresentação. Esse tema ele foi escolhido de uma forma bem espontânea. Eu já havia separado alguns temas antes, mas movido pela inquietação e pela pressa de cumprir aqui o dever de apresentar a palestra, eu acabei evitando e deixando para lá. Então, quando esse tema apareceu, ele apareceu no momento em que eu estava desenvolvendo um workshop de fotografia, justamente com o objetivo de oferecer, através da fotografia, um recurso para que a atividade mental incessante pudesse encontrar no ato fotográfico um certo alívio através da atenção fotográfica e, como consequência, uma abertura contemplativa, que me parece ser justamente aquilo que permite que haja um alívio ou até mesmo uma serenização da atividade mental. Conversando com um amigo também, o Guilherme, ele me sugeriu ler um texto, que é o texto que é a base para essa apresentação e que eu falarei em breve. Mas também um dos encontros felizes que, além da conversa com meu amigo Guilherme, que também é membro do Instituto, o professor Sérgio fez uma série de stories aqui, depois você olha lá no destaque, sobre a meditação filosófica. E nessa explicação, o professor Sérgio fala da distração, da atenção e da presença, ou, num termos mais técnicos que foram utilizados ali, a distração, a atenção e a atração. Então, esse conjunto de felizes coincidências me permitiu, então, tomar uma decisão de apresentar não a atenção e a presença ou a atração como uma prática, mas sim a enfatizar a distração como um problema grave, e como diz o Wolfgang Schmidt, que é a base do texto que eu vou utilizar, uma das maiores ameaças do nosso tempo. E essa ameaça
me parece ser, como um psicoterapeuta, até mesmo mais grave e até causa daquilo que o Viktor Frankl chama de vazio existencial. O que eu vou tentar defender aqui é que, na verdade, a causa do vazio existencial é a distração. Então, tendo dito isso e apresentado aqui uma breve história da escolha desse tema e dessas felizes coincidências, nós vamos avançar e vou aqui apresentar a visão primeiro de ser humano que eu vou utilizar, porque todo psicoterapeuta, toda psicologia, saiba ela ou não, ela possui uma visão de ser humano e uma visão de mundo, que está implícito na sua prática, nas suas teorias, mesmo que elas não sejam claras e reveladas. Então, para que a gente não fique aqui nas sombras, eu vou apresentar qual será a visão de mundo que eu vou utilizar aqui. Essa visão de mundo, ela será aquilo que o Viktor Frankl, né, fala sobre a antropologia, ou seja, o ser humano é um ser biopsíquico noético, ou seja, o ser humano possui 3 dimensões: o corpo, a mente ou a psique e o nous, né, ou a dimensão noética, que é a dimensão propriamente humana, né? Se nós olharmos os animais também possuem um corpo, também possuem uma mente, mas eles não possuem essa dimensão propriamente humana, que é a dimensão noética. Essa dimensão noética reside, ou em termos, como alguns comentadores do Viktor Frankl gostam de dizer, a esfera da existência humana, né? Ali onde está os valores humanos, as virtudes, a responsabilidade, a liberdade, o amor, a religião, a arte, o trabalho, etc. Ou seja, tudo aquilo que é propriamente humano se encontra nessa dimensão noética e que, infelizmente, há um reducionismo dentro da psicologia que limita o ser humano apenas a essas 2 esferas ou essas 2 dimensões. Nós, de acordo com a maioria das vertentes modernas da psicologia, vê o ser humano como uma imagem de 2 dimensões. Imagina um quadrado. Essa daí, né, a altura, essa imagem, um quadrado, ele é uma dimensão, o quadrado possui apenas 2 dimensões. Se nós olharmos um cubo ele vai apresentar uma dimensão a mais, que é justamente essa dimensão que ficou perdida da psicologia e que é justamente a dimensão noética do ser humano. Tendo dito isso, né, tendo aqui falado qual será a visão de mundo, a visão de ser humano que nós utilizaremos aqui, como consequência a visão de mundo, eu vou utilizar como base, como foi dito, um texto que o meu amigo Guilherme me sugeriu e que depois de ter lido, eu lembrei que eu já havia lido esse texto, que chama O Demônio da Distração. O meu objetivo não será oferecer aqui nenhuma orientação prática, né? Mas sim, como eu falei, mostrar que, na verdade, a distração ela é a causa para muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, inclusive aqui que eu encontro no meu consultório, nos meus atendimentos. Então, vamos lá, né? Se você parar um pouco, se você retirar, por exemplo, aqui 10 segundos enquanto eu estou falando, para dar atenção, direcionar a sua atenção à sua respiração e se dispor a apenas dar atenção à sua respiração, você vai, em algum momento, perceber que a sua mente vai distrair. Você vai pensar em outras coisas, de repente você vai desconfiar do que eu estou dizendo, porque como assim? Preste atenção na sua respiração. Você pode pegar o celular e ver um WhatsApp, você pode lembrar de qualquer outra coisa, ou seja, você vai se distrair. Essa distração, que é aquilo que o professor Sérgio também ali no texto, nos stories, fala sobre a atenção, é justamente esse trabalho que nós temos que fazer para voltar ao ponto
no qual nós direcionamos a nossa atenção, que imediatamente depois, ou pouco tempo depois, brevemente depois, será distraída. Então nós teremos que fazer esse movimento de novo para voltarmos a atenção num determinado ponto. Então, para que a gente possa avançar, em algum momento, se for possível que ao longo dessa apresentação você tentar fazer essa sugestão de focar a sua atenção na sua respiração, você vai ver que rapidamente você ficará distraído, até porque também você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então isso mostra que a nossa atenção ela acaba sendo seletiva. Vamos lá, né? Talvez o maior mal do nosso tempo. Por que o maior mal do nosso tempo? Se nós olharmos o tempo que nós vivemos, segundo os próprios teóricos do marketing, ou pelo menos aqueles que eu pude entrar em contato, eles dizem que nós estamos na era da atenção e não estamos mais na era da informação. A primeira vez que eu ouvi isso foi o Ícaro de Carvalho falar, e eu fiquei muito contrariado, porque me parecia muito evidente que o excesso de informação está aqui disponível, inclusive aqui nessa transmissão, no Instagram, no YouTube, enfim, através das redes sociais, através dos websites, dos blogs, etc. WhatsApp, ou seja, me parecia evidente que nós estávamos na era da informação, mas descobrir que nós estávamos na era da atenção me trouxe uma certa inquietação, porque eu resolvi então saber o motivo. E esse motivo se dá justamente porque nós estamos cronicamente distraídos. E aqui a distração crônica é um termo que o Wolfgang Schmidt usa para falar desse maior ou das maiores ameaças que nós vivemos e que me parece, falando como psicoterapeuta, realmente a maior ameaça que nós vivemos, né? O que é a distração crônica? A distração crônica, citando aqui o próprio Wolfgang Schmidt, pode ser caracterizada como uma condição passiva no qual o homem habitualmente se alimenta de estímulos externos, como se eles por si só pudessem constituir um fim suficiente para a existência humana. É o estado que viola um princípio fundamental, a obrigação de limitar e assimilar seu próprio alimento mental através do exercício de um poder determinado, o mesmo poder, de fato, que nos torna humanos. Isso vai ficar claro já já em relação à era, né, da atenção. Só que o mais assombroso disso não é exatamente essa gula e essa indigestão mental, né? O mais curioso é que nós toleramos muito essa exposição. O ser humano parece que de fato se acostuma com qualquer situação, né? E nós acabamos também nos acostumando dessa exposição constante, né? Se você, por exemplo, quem já deve ter acontecido com você, acontece comigo com uma certa frequência, eu pegar o celular para enviar uma mensagem ou para fazer uma ligação e de repente eu abri o Instagram, eu vi outras mensagens e coloquei o celular em cima da mesa e fiquei com aquela impressão de que eu havia esquecido alguma coisa. E aí eu pego o celular de novo e me pergunto, que raios eu fui fazer mesmo? Então isso já mostra como esse estímulo, essa demanda constante faz com que a gente fique distraído, né? A nossa atenção ela é fragmentada e nós não conseguimos manter esse foco. Só que o que o Wolfgang Schmidt me parece abordar aqui não é apenas isso, é algo muito mais grave do que isso. Que é o seguinte, essa distração crônica, essa exposição crônica, esse estado de gula e indigestão, ela na verdade reduz a nossa energia mental, ou a nossa energia psíquica, e proporciona um estado de distração contínuo, já que a nossa capacidade de concentração acaba sendo comprometida. Então aqui nós temos um ciclo que se retroalimenta. Estamos distraídos, perdemos vitalidade psíquica, não conseguimos nos concentrar e daí
mantemos essa naturalização ou essa exposição dos estímulos externos sem fazer uma seleção, sem decidir, sem escolher, ou seja, sem usar a liberdade de usar ou consumir, vamos dizer assim, essa palavra não é muito boa, mas de eleger o que nós vamos então permitir que entre na nossa mente, na nossa memória, na nossa consciência. Então essa redução das energias mentais, ela compromete sobretudo, e aqui que é o ponto importante que tem a ver com os danos existenciais, né? De acordo com o Wolfgang Schmidt, a primeira sensibilidade a desaparecer por conta desse estado crônico de distração, dessa perda de vitalidade psíquica e dessa incapacidade de concentração, que me parece estar ligada diretamente mesmo à redução da vitalidade psíquica, a primeira coisa que nós perdemos, primeiro vislumbre, a primeira região que nós perdemos de fato, são as sensibilidades mais sutis, ou os vislumbres dos reinos transcendentes. Ou seja, a distração crônica compromete a nossa inteligência mais elevada, a nossa liberdade e, num certo sentido, a nossa humanidade. E aqui parece que já fica claro a relação que existe entre aquilo que o Viktor Frankl fala sobre a dimensão noética, ou seja, a dimensão propriamente humana, e o que é comprometido pela distração crônica, ou seja, a nossa humanidade mesmo, aquilo que é próprio do ser humano, a inteligência e a vontade. Esse comprometimento, ele vai afetar, como já falei, diretamente os vislumbres dos reinos transcendentes, ou seja, o ser humano passa a deixar de perguntar justamente sobre aquilo para o qual ele foi criado, e justamente para aquilo que é próprio da sua natureza, que é essa dimensão que transcende os sentidos, transcende a mente e faz dele uma imagem e semelhança, não é verdade? Aqui então, nós temos uma primeira constatação aqui dessa era da atenção. Parece um paradoxo, e talvez até seja mesmo, mas nós podemos entender que nós, por exemplo, estamos expostos. Esses dias eu estava num restaurante e haviam 4 televisões enormes espalhadas pelo salão principal do restaurante, e eu estava tentando almoçar e de repente a minha atenção foi atraída, a minha visão periférica percebeu uma explosão de luz e cor vinda da minha visão periférica, e eu me virei, né, era a televisão, evidentemente, e ali estava uma chamada, uma notícia da comemoração dos 70 anos da televisão brasileira. Então olha só que interessante, o Seth Godin, que é um teórico do marketing, diz que a televisão e o rádio foram criadas para a propagação da publicidade. Então, nós estamos 70 anos sendo bombardeados de conteúdos próprios do tubo e do rádio, que tem a finalidade de promover um tipo de conteúdo específico, que eu falarei daqui a pouco, mas que fez, ou talvez seja, ainda não era a era do smartphone, né? Eu procurei aqui a data, não encontrei, mas o Wolfgang Schmidt, se ele escrevesse esse texto hoje, nós teríamos uma complexidade ainda maior, porque temos o smartphone disponível, e isso complicou ainda mais essa exposição aos estímulos externos. Então, se estamos 70 anos expostos a esse bombardeio de conteúdo, de informação, com uma qualidade específica, nós ficamos cronicamente desatentos, né? Cronicamente dispersos, cronicamente distraídos, e isso faz com que o marketing, a publicidade, a propaganda tenha que explorar cada vez mais
a nossa atenção. Então, o maior ativo hoje é a atenção. O maior ativo para que seja possível vender alguma coisa para alguém, ou vender, sejam produtos, sejam ideologias, é a atenção, né? Às vezes nós vemos pessoas que você envia um vídeo para ela e diz: nossa, mas esse vídeo tem 5 minutos, eu não vou ver. Então, os marqueteiros, eles descobriram que nós estamos distraídos, e que nós estamos gravemente distraídos e que é preciso utilizar de muitos recursos para que nós possamos dar atenção ao que eles querem nos oferecer. Então, isso é muito curioso, porque como a distração crônica ela compromete a nossa capacidade de vislumbrar os reinos transcendentes, ela compromete a inteligência e a vontade, ou seja, a nossa humanidade, e, sobretudo, ela então compromete drasticamente a nossa vida espiritual. E aí, sobretudo, enfim, de uma forma mais especial, o ethos cristão, né? Uma pessoa que tem interesse em uma vida espiritual, ela tem que saber que a exposição a esses estímulos a compromete, já a comprometeu para utilizar a sua inteligência, mover a sua vontade em direção àquelas questões, aquelas exigências mais propriamente humanas e que são vitais para a nossa existência mais feliz. Então, esses são os aspectos externos da distração. É o fato de nós estarmos expostos todo o tempo a um bombardeio de estímulos, fazendo com que nós percamos a nossa vitalidade psíquica, comprometendo a nossa capacidade de concentração, e isso vai afetar a busca pela transcendência, pelos reinos transcendentes, e vai afetar, sobretudo, o coração da vida espiritual. Tá bem? Então, os aspectos externos, como nós vimos, ele tem esse estímulo, e então vamos fazer a seguinte pergunta: qual é a natureza desse conteúdo midiático estimulado pela propaganda e pela comunicação de massa? Né? Qual é a natureza desse conteúdo? Então, assim, em essência, de acordo com o próprio Wolfgang Schmidt, e o Viktor Frankl vai afirmar e vai corroborar com essa afirmação, a mídia reflete a nossa mentalidade, a mentalidade da nossa época, ou o seu zeitgeist, enfim, usando uma palavrinha um pouquinho mais enfim, blasé, mas a mídia ela propaga, alimenta e difunde a mentalidade coletiva, e amplifica também a mentalidade coletiva, que é uma mentalidade única e exclusivamente materialista. Ele diz o seguinte: o espírito do nosso tempo, o que também pode ser chamado de mundo moderno, é um mundo, enfim, se glorificando em suas próprias possibilidades, desembaraçado de qualquer escrúpulo mental, de qualquer escrúpulo intelectual sobre a transcendência, me desculpe. Então, ela tem um papel super importante no domínio das consciências, no domínio das sociedades, e com o avanço e a propagação mesma da operação de lavagem cerebral, que acaba corrompendo ou degradando a civilização ocidental, que possui como base, né, os pilares os valores judaico-cristãos. Né? Essa operação, mesmo que seja inconsciente da própria comunicação de massa, ela acaba deixando um vácuo moral, porque ela denigre os conceitos de bem e mal, ela denigre todos os valores e padrões tradicionais. Né? Então ela propaga valores puramente voltados a estímulos de prazer, ou também, como nós veremos, uma vontade de poder. Né? Isso aqui já é entrando no próprio Viktor Frankl. Então vamos lá, né? Sobre esse papel da mídia, esses dias eu descobri um negócio soube de uma notícia muito interessante, por exemplo,
do próprio recurso das novelas para difundir a mentalidade do divórcio. Durante muito tempo não se falava em divórcio no Brasil e isso era algo meio que inconcebível. E daí, para aprovar uma lei do divórcio, né, de uma forma secular, jurídica, foi preciso o quê? Já que num primeiro momento a população recusou essa aprovação da lei, foi necessário produzir uma certa mensagem através de novelas, com uma mentalidade materialista e com um espírito revolucionário, de mostrar que aquela pessoa que tem um marido que é bêbado e que às vezes a maltrata, poderia se encantar sim por um rapaz que a tratasse bem. Essa novela ficou muito famosa, sustentou esse imaginário da população e em pouco tempo depois, aquela lei que tinha sido recusada de forma absoluta pela população foi aceita, né? Ou seja, aqui é só um exemplo para mostrar esse conteúdo contra, vamos dizer, os padrões e os valores tradicionais que são próprios, né, da nossa civilização e também do nosso povo, tá? Então vamos lá, né? Chegamos aqui ao aspecto interno. Eu queria, enfim, se alguém tiver perguntas para fazer, faça, depois eu leio. Eu queria só um retorno, se está tudo ok, se está sendo explicado de uma forma minimamente compreensível. E enquanto isso eu vou prosseguindo aqui porque o tempo passa, né? E temos aqui um limite. Bem, vamos entrar naquele aspecto da interna. Nós vimos até agora o aspecto externo e já tocamos também na dimensão propriamente interna da distração. Mas aqui eu vou aprofundar um pouco mais. A distração crônica, né, de acordo com o Wolfgang Schmidt, como ela afeta sobretudo a nossa liberdade, a nossa sensibilidade para os reinos transcendentes. Ela compromete, enfim, aquilo que é propriamente humano, né? Então veja só, se a distração crônica compromete a nossa vontade e a nossa inteligência, ou aquilo que o Viktor Frankl chama de noético, né? Ou seja, nous quer dizer o quê? Nous é um conceito grego, filosófico, da filosofia grega, né? Que foi traduzido por intelecto, inteligência, razão. Tá? Então, nós também, ou seja, é a dimensão mais humana. Enfim, vocês me perdoem se eu ficar repetindo em alguns momentos a mesma coisa, mas esse movimento espiral eu acho que ele é necessário até para que eu possa também manter o fio da meada e não me distrair dele. Então, assim, essa distração provocada e que compromete essa dimensão espiritual do ser humano, que também pode ser traduzida por espiritual no sentido mais filosófico, ainda não é uma questão religiosa, tá? Mas no sentido espiritual do ser humano mesmo, próprio do ser humano, é aí que o Viktor Frankl chama é aí que acontece aquilo que o Viktor Frankl chama de neurose noogênica. A neurose, nós sabemos, né, ali pelo menos com Freud, é aquele conflito das pulsões, das inclinações que nós possuímos por busca do prazer e a necessidade de, às vezes, reprimir, seja às vezes uma agressividade, seja a própria vontade de prazer. Nós entramos num conflito interno pela presença desses impulsos, dessas pulsões, e temos que reprimi-la, né? O Freud chamou isso de neurose, e aqui falando de uma forma bem mais sucinta mesmo, o Viktor Frankl já não utiliza a neurose nesse sentido, ele utiliza a neurose noogênica para falar que, ao invés de ser um conflito psíquico, ou seja, um conflito de origem, um adoecimento de origem psíquica ou psicogênica,
O Viktor Frankl diz que a frustração existencial, a falta de sentido na vida, o conflito moral da consciência, os conflitos de consciência, eles são próprios de uma noogênese, ou seja, de uma neurose que tem origem nessa dimensão noética ou nessa dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, ou melhor dizendo, a frustração existencial, a falta de sentido, essa experiência de falta de sentido, de se perguntar sobre o sentido da vida, ela não é algo puramente patológico ou uma doença exatamente. Isso é próprio do ser humano justamente porque ele possui essa dimensão noética e ele é, então, o ser na natureza que se pergunta sobre a finalidade da sua vida, da sua existência, para que ele está vivo, qual é o sentido da sua vida. E essa pergunta, esse questionamento, ele não é necessariamente um comprometimento noético, mas se ele se cristaliza, ele sim gera sintomas graves, como, por exemplo, a própria depressão, e parece que é, inclusive, um dos motivos do aumento radical de suicídio, né? Entre outros sintomas também, como a crise de pânico, me parece, o síndrome de pânico me parece estar ligado, às vezes, pelo que eu posso acompanhar, a um problema também de consciência, né? Ou seja, saber que se está indo contra os próprios valores, mas não assumindo a responsabilidade por isso, comprometendo a sua consciência a, de repente, coletividades e enfim, grupos ideológicos ou estilos de vida que têm o objetivo de fazer, no final das contas, você comprar uma coisinha ou outra. Então, esse tipo de adoecimento, esse tipo de sintoma, ele cristalizado, ele vai sim gerar esse dano existencial. Ou seja, aqui está o ponto do que eu me propus a falar, né? Se nós estamos distraídos, a nossa distração, por mais imediata que ela possa ser, nós imediatamente identificamos que nós nos distraímos, como eu falei há pouco, bem no início, para você prestar atenção na sua respiração e ver que você brevemente se distrairá e que você terá que voltar a sua atenção de novo àquele foco. Esse é um ponto que nós falaremos daqui a pouco, mais adiante. É próprio do ser humano se distrair, mas me parece que a nossa época ela agrava o problema da distração, não apenas por eu ter muitos estímulos, por nós termos muitos estímulos, mas porque nós perdemos essa necessidade de responder a exigências mais elevadas, né, sobre o sentido da vida, sobre a finalidade da existência. Isso que o Viktor Frankl chama de vazio existencial, de frustração existencial, ou seja, um sentimento de que a vida ela não tem objetivo, esse sentimento que falta alguma coisa mais primordial, né? Já que a nossa cultura ela promove todo tipo de satisfação, menos a satisfação da vontade de sentido. O Viktor Frankl fala o seguinte: o ser humano ele primordialmente ele busca sentido. A vontade de sentido ela é aquilo que caracteriza o ser humano e é aquilo que nós mais estamos sedentos, naturalmente, né, pela nossa própria natureza e mais ainda por estarmos numa cultura que denigre, abole e acaba também fazendo uma espécie de, vamos dizer, desprezo mesmo desses valores, desses símbolos que vão permitir que a nossa vontade, enfim, a nossa vontade de sentido, enfim, repouse e sinta-se realizada. O Viktor Frankl fala uma coisa muito interessante, senhora. O homem atual,
para você ver como é que ele corrobora com aquilo que o Wolfgang Smith diz também sobre a época. Ele fala assim, ó, o homem atual é espiritualmente enfastiado, e esse fastio do espírito é a essência do niilismo contemporâneo. Né? O niilismo então, essa afirmação, ou essa negação, talvez melhor dizendo, essa negação que a vida possui um sentido. Em alguns momentos nós podemos sim perguntar ou afirmar, não, a vida não tem sentido. Né? Vamos então investigar para ver se ela de fato possui. Mas não é apenas isso. Né? Toda a mídia, a comunicação de massas, as universidades, toda a mentalidade moderna, ela afirma que a vida humana ela não possui uma finalidade, não possui um sentido em si. Isso é muito curioso, porque o Viktor Frankl como ele é um homem de muito bom humor, ele fala, né, que o tabu hoje não é mais o tabu da sexualidade, né, porque afinal de contas nós não temos mais nenhum tabu sobre isso. Se fosse na época vitoriana lá do final do século XIX, sim, haveria um certo sentido dizer que algumas questões da sexualidade, e até mesmo por isso as neuroses sexuais tiveram origem ali, essa tensão das pulsões para se satisfazer, tiveram ali, na época, essa característica. Mas o tabu hoje, como diz o Viktor Frankl, na verdade é o tabu de dizer, sim, a vida possui sentido. Vá numa universidade e teste isso. Chegue para um professor de filosofia ou de psicologia e fala, não, a vida tem sentido sim. Você será debochado com um risinho amarelo nos lábios. Então, acho que aqui nós já passamos bastante por esse aspecto mais interno, né? Esse comprometimento que vem de fora dos excessos de estímulo, o comprometimento da nossa vitalidade psíquica e a incapacidade de concentração, ou seja, o comprometimento desse vislumbre ou dessa vontade pelas questões mais transcendentes, mais elevadas do ser humano, ela vai fazer com que nós percamos de vista os valores, o bem, a verdade, a beleza, e fazendo assim, né, fazendo com que dessa vontade de sentido nós não encontremos os seus objetos, e daí nós vamos cair para aquilo que o Viktor Frankl fala de vontade de prazer e vontade de poder. Essa queda da busca de sentido, da vontade de sentido para a vontade de prazer e de poder, ela tem uma explicação muito curiosa, né? Porque e ela tem origem aos dois, vamos dizer, regimes políticos que nós vivemos. É muito interessante isso, porque quando nós perdemos, né? Quando a cultura perde os símbolos transcendentes, e quando nós estamos distraídos a esses símbolos transcendentes, porque estamos cronicamente distraídos, com a nossa vitalidade psíquica comprometida, nós buscaremos prazer ou então poder. Essa inclinação, essas duas inclinações, depois da queda da vontade de sentido, dá origem às democracias liberais, ou aquilo que a gente pode chamar de sociedade de consumo, e também os regimes totalitários, né? Vamos aqui ver o que o Viktor Frankl fala sobre o vazio existencial, né? Ele diz assim, que ao contrário do que acontece com os animais, os seres humanos não possuem um instinto ou pulsão que diz o que devemos fazer, que diz o que nós devemos fazer. Então, contrariamente ao que aconteceu nas gerações passadas, nós não temos mais tradição, porque a tradição está sendo violentamente desprezada através dessa mentalidade moderna, dessa mentalidade contemporânea. O ser humano já não possui essa dimensão transcendente, essa dimensão noética, ele é apenas um animal, vamos dizer, pura e simplesmente. Ele não é um animal com uma dimensão que transcende a animalidade, mas ele é apenas corpo e mente. Então, perdendo esses valores que orientam o ser humano, nós perdemos aquilo que nós deveríamos fazer.
né? Nós não sabemos mais o que devemos fazer. O Viktor Frankl fala assim, quando nós tínhamos os 10 mandamentos, nós sabíamos o que era a régua do que nós devemos fazer. Quando nós não temos mais, a partir do momento que as tradições elas já não têm lugar, né? Não há influência das tradições mais, não é à toa que estamos padecendo dessa distração crônica e dessa distração dos vislumbres transcendentes. Quando a gente perde essa dimensão propriamente humana, nós vamos perder também o que devemos fazer, e já não teremos mais os 10 mandamentos, mas teremos 10.000 mandamentos, né? Então, com isso, nós também passamos a não saber mais o que queremos fazer. E isso tem um problema. Porque quando a gente não sabe mais o que queremos fazer, quando a gente já perdeu aquilo que devemos fazer, ou nós passamos a querer aquilo que os outros querem fazer, e daí nós temos o conformismo, que é próprio dessa vertente da queda da vontade de sentido em vontade de prazer, e aí temos a sociedade de consumo, que tanto proporciona deleites aos nossos sentidos, mas que são fugazes, passam rápido, e nós continuaremos buscando ciclicamente a satisfação, a realização dessa sede primordial, e não vamos encontrar. E por outro lado, nós temos também, quando não sabemos o que fazer, nós fatalmente faremos aquilo que querem que nós façamos. Daí você tem o totalitarismo. Então é muito interessante, né, como essa queda da vontade de sentido, ela desboca, ela é um rebento, quer dizer, a vontade de prazer e a vontade de poder, ela é um rebento da queda da vontade de sentido, né? E daí nós teremos regimes totalitários, as ideologias, e teremos, por outro lado, o hedonismo, o consumismo desenfreado e a busca pelo prazer. Isso é incrível, isso é muito maneiro mesmo. Quer dizer, estamos aqui, né, falando altaculturamente, então isso é muito excelente. Temos então como sintoma dessa frustração de não encontrar esses objetos, esses símbolos da vontade de sentido, temos como principal sintoma do vazio existencial o tédio. Não é à toa que o Viktor Frankl diz que há um fastio espiritual. Fastio, além de tédio, quer dizer falta de apetite, falta de fome, repugnância e aversão. Muito interessante, né? Como há essa aversão também às questões espirituais, e como que há uma certa vontade frágil, né? Uma vontade fraca em relação à espiritualidade. Então nós temos o tédio, nós temos a violência, enfim, depredação de patrimônios públicos, briga de adolescentes na saída da escola, nós temos a depressão dominical. Isso aqui é muito interessante, se você procurar aí depois no Google, você vai ver que a depressão dominical, muito dos índices de suicídios, eles acontecem ou no domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira. Há, de fato, uma depressão dominical, e isso é muito curioso, isso também é um sintoma, já que domingo era, né, guardado para as questões transcendentes, para se dedicar à espiritualidade, para se dedicar à fonte do sentido último, né, que você pode chamar de Deus, ou para quem tiver algum tipo de coceira ou alergia, algum fastio em relação a essa palavra, a esse nome, né, você então considere absoluto. Então, temos também a hiperinflação da sexualidade, ou seja, essa busca pela vontade de sentido, ela vai desembocar aí em todo tipo de tentativa de satisfação através da sexualidade, e nós temos a famosa depressão pós-coito, né? Na medida em que aquilo esvazia, há uma tristeza logo em seguida.
Justamente por quê? Porque perdeu-se esse princípio transcendente, que nesse caso nós temos o amor como principal expoente, e na medida em que o amor se perde, o outro vira apenas um objeto de satisfação das minhas necessidades mais, enfim, irrelevantes. Temos depressão, como eu falei, e o suicídio, né? Então, a cristalização dessa frustração, dessa falta de sentido, ela vai caracterizar esse adoecimento espiritual. Mas também, como nós estávamos dizendo, esse adoecimento espiritual, ele é promovido também pela comunicação de massa, pela mídia, né? Na medida em que os meios consideram o ser humano estúpido demais, para oferecer algo substancial, por exemplo, falar sobre essas questões num canal de televisão, nós acabamos nós nos tornamos estúpidos, nós somos, enfim, vou construir melhor essa frase. Se nós não somos, vamos dizer, considerados capazes o suficiente para esse tipo de conteúdo, o caminho será tornar o homem estúpido, né? Então, olha só que interessante, olha, o Viktor Frankl, como eu falei, ele está compactuando com as afirmações do Wolfgang Schmidt sobre o conteúdo da comunicação de massa. Ele diz assim: nós vivemos uma enxurrada de estímulos sensoriais, não somente sexuais. Se o ser humano quiser subsistir essa enxurrada de estímulos trazidos pelos meios de comunicação de massa, ele precisa saber o que é e o que não é importante, o que é e o que não é essencial. Em uma palavra, o que tem e o que não tem sentido. Então, essa perda da dimensão noética, nós devemos começar, então, a fazer perguntas mais exigentes para que nós possamos, de repente, furar essa camada de conteúdo e de estímulos para que, como uma nuvem, né, um céu carregado de nuvens pesadas, possa abrir uma pequena clareira ali e a luz do sol entrar, para que a gente possa vislumbrar ali, nessa confusão mental, esse vislumbre ou essa presença constante e incessante das dimensões transcendentes que nós acabamos perdendo de vista. Bem, voltando aqui à natureza humana, né? O Viktor Frankl diz que é próprio do ser humano ir para além de si mesmo, né? É aquilo que ele chama de autotranscendência. Se nós estamos numa condição assim, se nós estamos numa condição distraída e nós estamos padecendo desses sintomas, que ora são cristalizações mesmo dessa frustração existencial, que vão agravar essas doenças, que vão agravar os questionamentos que o ser humano faz sobre o sentido da vida, que é um questionamento natural, sobre os seus valores, sobre a sua consciência moral. Nós também temos, talvez aí por misericórdia divina, um movimento que faz com que nós possamos sair de nós mesmos em direção ao mundo, em direção ao outro e, por que não, também dizer em direção ao próprio Deus. Então é da natureza humana apontar para além de si própria. A sua realização depende de um certo esquecimento de si e um movimento para além, ou seja, um movimento que autotranscenda essa esfera e que assim, numa tensão entre o que nós acabamos nos tornando, que é um ser distraído, pessoas cronicamente distraídas, nós possamos empreender um movimento de sair disso, e isso vai exigir uma tensão, né? Isso vai exigir uma tensão
entre aquilo que nós nos tornamos e aquilo que nós devemos nos tornar. Ou seja, pessoas mais atentas, pessoas mais presentes, né, naquilo que nós fazemos. Eu não gostaria de fazer essa citação, mas ela me ocorreu agora, porque pode parecer um pouco também, sei lá, soberbo da minha parte, mas lembrando aqui o que o Luiz Lavelli fala, né, em tudo que fizeres, faça de forma plena, de forma presente, né, inteiro. Então, assim, olha, o que faz o ser humano transcender a si próprio, a transcender esse vazio, a transcender essa frustração existencial? Nós temos 3 fontes de sentidos, como diz o Viktor Frankl. Os valores atitudinais, ou seja, diante de um sofrimento, diante de um destino inescapável, diante de uma doença que eu não tenho como me livrar, eu posso ter uma atitude. Se eu não posso mudar o destino, se eu não posso mudar as circunstâncias externas, eu posso mudar a minha atitude diante desse destino, dessa doença, desse sofrimento, e dali extrair o sentido próprio daquela situação concreta. Também temos os valores relacionais, que é se mover em direção ao cuidado de alguma pessoa que está doente, ou então amar alguém, né? Dedicar-se integralmente a uma outra pessoa. E também temos os valores criativos, que é comprometimento com uma obra, com uma criação artística, com também o trabalho, com uma causa, né? Eu estava ali padecendo um pouco de frustração existencial, e o Viktor Frankl, investigando, ouvindo ali atentamente o que aquela pessoa estava passando, ocorre do músico dizer que quando ele tocava, eu não me lembro exatamente se ele teve algum comprometimento que o impediu de exercer ali o seu ofício como músico, mas ele relata, e o relato que eu me lembro é que o músico dizia que enquanto ele estava tocando uma peça musical, aquele momento para ele, a vida fazia, naquele momento, naquele instante, a vida fazia sentido, a vida era plena de significado. Mas além dessas três fontes de sentido que nós podemos nos mover para transcender a nós mesmos, numa situação concreta e pessoas concretas diante de situações concretas, nós temos também um sentido do Viktor Frankl, e me parece mais adequado para essa palestra. De repente eu tenho que começar uma outra live, eu não sei, mas vamos tentar ser o mais sucinto possível, que é o sentido último, né? O homem também busca um sentido último, e aí o sentido último já não se trata de uma vontade de sentido, mas a vontade de um supra-sentido. E este supra-sentido, ele se furta as capacidades intelectuais e racionais do ser humano. Já transcende a própria dimensão noética do ser humano. Então, dessa dimensão noética, o ser humano nasce dessa dimensão noética, essa vontade de um sentido último, que já não é mais responder às exigências concretas, mas colocar para si mesmo o sentido final, a finalidade da existência humana, né? Não é mais uma vontade de sentido, mas nós entramos naquilo que o Viktor Frankl chama de fé. Mas aí tem um problema, assim, porque quanto mais abrangente é esse sentido, então, além dessas fontes de sentidos mais imediatos e concretos, ou talvez dentro dessa fonte de sentido num vetor horizontal, nós temos os valores atitudinais, os valores relacionais, os valores criativos, mas temos também aí um movimento próprio do ser humano, que já da dimensão mesma do espiritual ou noética, ela começa a se perguntar sobre aquilo que transcende o próprio ser humano. E daí, aqui nós entramos num aspecto de fé. Não é o caso exatamente de eu aprofundar o que o Viktor Frankl está chamando de fé, porque não vai dar mais tempo, mas nós podemos dizer que ele sim chama de fé
esse sentido último, porque ele acaba também indo além da própria dimensão noética, a própria capacidade de intelecção humana, da própria capacidade de raciocinar sobre as circunstâncias concretas. E daí nós então entramos no âmbito da fé, e aí eu vou tentar falar aqui rapidamente sobre isso. Temos então, até agora, a dimensão externa da distração, que é a fonte desse estado crônico. Nós temos a dimensão interna. Olha, essa parte final aqui é uma parte já bem abusada da minha tentativa aqui de abordar esse tema, que me parece ser realmente a origem dessa natureza distraída do ser humano, né? Como eu estava dizendo, nós temos eu falei um pouco do aspecto externo, ou seja, a profusão da informação, da exposição a esse conteúdo sem a capacidade, sem eleger, sem filtrar, e que acaba comprometendo a nossa liberdade, compromete os padrões, compromete os princípios universais, compromete os padrões tradicionais, os valores tradicionais. Nós ficamos distraídos disso, porque nós estamos vivendo então nessa queda da vontade de prazer e na vontade de poder, que é como diz lá o Wolfgang Smith, é o próprio mundo, né? Aquilo que a comunicação de massa propaga é o próprio mundo e a própria carne. Essa carne já é um adicionamento meu. Mas então nós temos aqui o aspecto espiritual da distração, ou seu aspecto secreto. Enfim, falar secreto porque foi a primeira coisa que eu pensei, e depois eu troquei para espiritual, para não ficar um negócio muito místico. Bem, se nós formos recorrer ao Gênesis, nós vamos ver lá que quando Deus cria o homem, ele fala para que o homem não avançasse em direção a um determinado fruto. E ele acaba sendo tentado pela serpente, come aquele fruto que não era permitido, porque traria a morte. E parece, né? Parece não, Deus não queria o mal do homem, não queria a sua morte, não queria que nele entrasse a morte. Mas, como a serpente tenta e o ser humano acaba cedendo, o que acontece? Parece que a serpente distraiu o ser humano da presença de Deus, da contemplação de Deus. Distraiu a inteligência e a vontade do homem que estava de forma plenamente integrada à graça divina. Isso fez que a gente caísse. Então, da mesma forma que a vontade de sentido há uma queda na medida em que nós perdemos, a vontade de sentido ela cai numa vontade de prazer e numa vontade de poder. Essa queda parece ser um reflexo de uma queda ainda mais primordial, e que parece, né, que toda queda, no final das contas, é a perda de um certo estado de plenitude ou de atenção plena. Ou seja, perdemos a nossa grau mais alto de existência e caímos em graus cada vez mais inferiores. Então, dessa queda para o mundo, da queda da graça, nós desejamos o fruto, e esse fruto foi desejado não pela vontade e pela inteligência que estava integrada a Deus, mas foi movida pela vontade de satisfação. Afinal, pode ser que a maçã pode ser que tenha sido apresentado ao ser humano um fruto suculento, uma imagem agradável aos sentidos,
uma imagem agradado à vontade de apetecência. E daí nós então entramos numa região que parece que esse sentido último pode recuperar, essa vontade de sentido último, ou seja, aquilo que o Viktor Frankl fala que é a fé, porque transcende também a vontade e a inteligência e entra num mundo, num suprassentido, ou numa dimensão que nós não presenciamos com os sentidos, não testemunhamos com os nossos sentidos, mas que nós podemos crer nele, né? E esse ato é um ato que cada um tem que escolher fazer. E aí aqui é o que o Viktor Frankl fala, né? Não é do psicoterapeuta, não cabe ao psicoterapeuta dizer que deve ser querido ou escolhido por esse caminho, mas essa porta deve ser aberta, né, para que as pessoas possam também escolher. E é por isso que eu resolvi trazer essa questão no final e mostrar essa distração natural ou própria da nossa natureza humana e que me parece só ser possível de curar, né, nesse aspecto aqui, que transcende também o que o Viktor Frankl falou de noético. Então, finalizando, né, e reforçando aqui uma frase que o Viktor Frankl fala, nós não podemos nos equivocar, né, que a necessidade de sentido, ou a necessidade psicoterapêutica, esteja numa necessidade metafísica, a necessidade do ser humano perguntar-se sobre o sentido de sua existência ou o sentido último de sua existência. Eu estou procurando aqui a citação que ele fala, mas enfim, vou falar aqui de memória mesmo. Ele fala, é preciso dar ao homem aquilo que é mais elevado. É preciso dar ao ser humano, o ser humano é aquilo nele que há de mais elevado. Então, eu acho que eu vou encerrar em breve, mas antes eu vou tentar aqui entrar numa região que eu estou evitando, confesso, porque já seria talvez assim muito para que eu possa explicar, né? Mas vamos tentar pensar a autotranscendência também como um movimento para além de si, mas não em direção a essas três fontes que eu falei anteriormente, aos três valores concretos para uma pessoa concreta, mas em direção a transcender a si mesmo, em direção a esse ato, né, essa vontade de suprassentido. Daí aqui me parece ter alguma relação com o que o Hugo de São Vítor fala, né, que a origem da desordem dos pensamentos humanos e da vontade humana se dirigir a tudo quanto é direção, ou seja, o amor pelo mundo, faz com que ele não repouse e que ele não se satisfaça, já que o que há no mundo, ou aquilo que é promovido pela comunicação de massa, é fugaz e tem uma duração. Esse movimento que o coração humano deve fazer, deve ser de amar aquilo que é eterno, né? De colocar-se numa intenção de ser movido para as dimensões que de fato transcendem o ser humano. Eu não sei se esse finalzinho ele ficou da forma que eu esperava, porque eu confesso que além de ter que transferir aqui a live e entrar nesse assunto que é um pouco mais delicado para eu poder falar, e eu não me sinto assim tão autorizado a falar sobre isso, mas resolvi falar, me parece ser esse movimento, né, de autotranscendência de acordo com essa necessidade metafísica que parece que tem no homem, já que quando ele cai buscando sentido, ou buscando a fonte de sentido, e essa fonte de sentido não está nos nossos sentidos, não está no poder, não está no prazer, está em algo que nós não podemos pensar, está em algo que nós não podemos raciocinar, mas que, da mesma forma
né, pegando aqui uma explicação sobre essa questão da transcendência que o professor Sérgio explica também. Da mesma forma que não é concebível para uma pedra a vida do vegetal e que não é concebível para o vegetal a vida animal, e da mesma maneira que o animal ele não consegue aprender essas questões de sentido próprios do ser humano, por que não pensar que há mesmo uma dimensão que transcende o ser humano da mesma forma que a planta transcende a pedra, o animal transcende a planta e o homem transcende o animal? Por que não pensar que há de fato uma dimensão que transcende o ser humano e que é dali que o ser humano, para lá que o ser humano, em última instância, está sedento para retornar, né? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui mais um pouco dessa referência. Eu acho que vai ficar muito lento e provavelmente vocês vão ficar entediados, mas acontece então, né, que se a mente, se a nossa consciência ou a nossa inteligência, ela não buscar esses princípios eternos, duradouros, que não mudam, como o poder muda, como o prazer muda, nós entraremos num constante ciclo de retornar uma vez mais e para sempre essa frustração de não encontrar a fonte verdadeira, vamos dizer assim, dessa vontade de sentido. Então é isso. Vamos ver se deu para entender esse finalzinho, se vocês tiverem algum comentário para fazer. Essa, na verdade, é a raiz mesmo dessa distração nossa, né? A enfermidade nossa, essa busca inquieta do coração humano por aquilo que vai satisfazê-lo, e que nesse movimento nós podemos acabar nos distraindo dessas questões transcendentes. Então é isso, espero que tenha dado para entender o que eu quis apresentar aqui como os danos existenciais da distração, né? Acho que a conclusão já foi feita e, enfim, abro aqui um pouco para perguntas e comentários para que, enfim, de repente, com as perguntas e os comentários eu possa oferecer um pouco mais do pouco que eu sei sobre esse assunto. Temos ou não temos? A Laís vai fazer alguma pergunta aí, Laís? O Paulo vai fazer alguma pergunta também, Paulo? Bem, eu vou então finalizar. Eu desejo realmente que essas reflexões aqui possam provocar em vocês alguma interesse, né, pelo tema, e não apenas pelo tema, mas também fazer uma análise sobre si próprio, sobre essa distração que pode e acaba mesmo comprometendo os nossos movimentos em direção àquilo que é mais elevado, e que assim seja possível, vamos dizer, redirecionar ou reposicionar esse movimento e retirar um pouco desse acúmulo próprio, dessa ingestão de estímulos e também dessa sugestão de que os valores tradicionais ou os princípios universais eles estão perdidos. Não estão, né? Eles, na verdade, são as únicas referências que nós temos nesse momento onde tudo estimula para que nós fiquemos presos num ciclo constante de insatisfação
do desejo, de insatisfação existencial, de uma busca por uma referência através de visões de mundo ideológicas que vão suprimir também essas questões mais elevadas e que vão levar também à frustração existencial, ao vazio existencial e dependendo até mesmo nessa cristalização e causando uma neurose nogênica. É isso. Tudo bem? Vamos finalizar então. Um abraço.